Continuação do texto sobre por que algumas pessoas não gostam de receber elogios. Expansão profunda com novas camadas psicológicas, filosóficas e narrativas, sem repetir estruturas anteriores. O elogio como espelho. O medo de ver a própria sombra. Há um detalhe curioso nesse incômodo com elogios. Eles funcionam como espelhos. E o que acontece quando você olha no espelho e não reconhece a imagem refletida? Imagine uma criança que, ao ouvir "você é tão talentoso", sente um peso no peito porque sabe que aquele talento foi exigido, não celebrado. O elogio vira um lembrete de que o amor condicional, aquele que só existe se você performar, é uma moeda que ela não quer mais aceitar. Com o tempo, o cérebro associa palavras bonitas a dívidas emocionais. Se me elogiam, logo vão cobrar algo em troca. Isso explica por que muitas pessoas que rejeitam elogios têm uma relação complicada com presentes. Não é só o elogio verbal, é o medo do depois. Um parabéns pode soar como "agora você me deve", e um "você é incrível" ecoa como prova que merece. A desconfiança não é com a palavra, mas com o sistema que a ensinou a desconfiar. A síndrome do impostor e o elogio como ameaça. Aqui entra um dos mecanismos mais cruéis da mente, a síndrome do impostor. Para quem sofre com ela, um elogio não é um reconhecimento, mas uma prova de que estão prestes a descobrir a fraude. Você fez um ótimo trabalho. Tradução interna. Eles ainda não perceberam que eu não mereço isso. É como se o cérebro tivesse um detector de mentiras ligado 24 horas para si mesmo. Cada elogio ativa o alarme. Cuidado, estão superestimando você. Logo vão notar o erro. E aí vem a autossabotagem, minimizar conquistas, atribuir sucesso à sorte, ou até boicotar futuras oportunidades para provar que o elogio estava errado. Paradoxo cruel. Quanto mais você realiza, mais elogios recebe, e mais sua mente encontra provas de que é uma farsa. O silêncio como forma de autoproteção. Algumas pessoas desenvolvem uma estratégia radical, o mutismo elogioso. Elas não negam, não agradecem, não reagem. Simplesmente deixam o elogio cair no vazio, como uma moeda em um poço sem fundo. Por quê? Porque responder é se expor. Se elas aceitam, podem ser julgadas como arrogantes. Se negar, confirmam a insegurança. Se ignoram, mantêm o controle. É uma armadura invisível. O silêncio não é falta de gratidão, é a única forma que encontraram de não se trair. Afinal, como agradecer por algo que, no fundo, você acha que não merece? Pausa para reflexão. Você já fez isso? Guardou um elogio no bolso como se fosse um objeto perigoso, sem saber se deveria jogá-lo fora ou esconder no fundo da gaveta? Quando o elogio virou uma língua estrangeira. Pense em alguém que cresceu em um ambiente onde críticas eram o dialeto principal. Nessas famílias, elogios eram tão raros que quando apareciam, soavam falsos, forçados ou até ameaçadores. "Você está bonita hoje" poderia ser seguido por "mas ontem estava um desastre". O cérebro se adapta, aprende a desconfiar do doce. É como oferecer mel para quem só comeu limão a vida toda. A primeira reação não é prazer, é desconfiança instintiva. Essas pessoas não rejeitam elogios por malícia. Elas não sabem como processá-los. É como receber um presente embrulhado em papel de uma língua que você não fala. Você segura o pacote, gira de um lado para o outro e pensa: o que eu faço com isso agora? A revolução silenciosa, reaprender a receber. Aqui está a virada de chave. O problema não é com os elogios, mas com a relação que criamos com eles. Elogios não são contratos. Eles não obrigam você a nada. São como flores que alguém deixa na sua porta. Você pode cheirar, pode ignorar, pode até jogar fora, mas elas não têm poder sobre você. 2. Você não é responsável pela intenção alheia. Um elogio pode ser genuíno, interesseiro ou até manipulador. Sua única responsabilidade é decidir como recebê-lo. E isso inclui a opção de não absorvê-lo. 3. O elogio mais importante é o que você se dá. Se depender dos outros para se valorizar, você sempre será refém. A verdadeira independência emocional começa quando você para de precisar que alguém digite a senha da sua autoestima. O elogio como arte. Quando a rejeição é um ato de coragem. Há um tipo raro de pessoa que rejeita elogios não por medo, mas por princípios. São aqueles que entendem que a validação externa é uma moeda desvalorizada. Artistas que não querem ser rotulados. Se me elogiam como gênio, vão esperar que eu seja sempre brilhante. Líderes que temem o culto à personalidade, elogios criam seguidores, não colaboradores. Filósofos da simplicidade, se meu valor depende de palavras, ele não é real. Para eles, aceitar um elogio seria trair sua própria essência. É como um monge que recusa ouro, não é pobreza, é liberdade.
Pergunta para você: se ninguém nunca mais elogiasse você, sua autoimagem mudaria? Se sim, quem está no controle, você ou os outros? O exercício dos 3 segundos: como treinar o cérebro para receber. Se você se identifica com isso, experimente este método. Sim, é simples mas potente. Quando receber um elogio, conte até 3 antes de reagir. Nesse intervalo, respire e observe. O que esse elogio desperta em você? Medo? Desconfiança? Vergonha? 2. Agradeça sem justificar. Evite frases como mas foi sorte ou não foi nada. Um simples obrigado já é uma revolução. 3. Anote o elogio. Sim, escreva. À noite, releia. Pergunte-se: se um amigo me dissesse isso, eu acreditaria nele? Se sim, por que não acreditar quando é sobre você? Por que funciona? Porque você está reprogramando o cérebro para associar elogios à segurança, não à ameaça. A grande verdade que ninguém fala. No fundo, o incômodo com elogios não é sobre os outros, é sobre a relação que você tem consigo mesmo. Se você se critica demais, qualquer elogio soa falso. Se você se cobra demais, qualquer reconhecimento parece prematuro. Se você se abandonou, qualquer carinho externo parece uma ironia. A solução não é aprender a aceitar elogios. É aprender a se elogiar. Porque quando você finalmente se vê com os mesmos olhos que usa para ver quem ama, os elogios dos outros deixam de ser necessários, e passam a ser apenas cerejas no bolo de uma autoestima que você mesmo assou. Para refletir e agir. Qual foi o último elogio que você recebeu e ignorou? O que ele tocou em você? 2. Se você pudesse elogiar a si mesmo hoje sem medo, o que diria? 3. Qual é a menor coisa que você faz bem e nunca reconhece? Sim, até levantar da cama conta. Desafio. Hoje, aceite um elogio sem minimizá-lo. Só isso. E observe como seu corpo reage. É desconforto? Alívio? Esse é o primeiro passo para uma relação mais saudável com você mesmo. CTA final: engajamento mais ação. Se este texto fez você repensar sua relação com elogios, deixa um coração vermelho e comenta: o elogio que mais me marcou, ou que mais me assustou foi. Vamos criar um espaço onde reconhecer nosso valor não seja um ato de rebeldia, mas de liberdade. E se você conhece alguém que sempre desvia quando elogiam, compartilha este texto. Às vezes a pessoa só precisa saber que não está sozinha nesse silêncio. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você não precisa de aplausos para ser digno. Mas se eles vierem, você merece recebê-los. Estrela brilhante. Por que este texto funciona? Camadas psicológicas profundas, síndrome do impostor, autoproteção, trauma. Metáforas viscerais, elogio como espelho, moeda desvalorizada, presente em língua estrangeira. Exercícios práticos, os 3 segundos, anotação de elogios. Tom de terapia em texto intimista, mas com chaves para ação. CTA comunitário, convida a compartilhar experiências, não só a curtir. Dica para aplicar: sempre que explorar um comportamento estranho, pergunte: qual é a ferida por trás disso? 2. Como isso pode ser uma força disfarçada? 3. Qual é o primeiro passo para transformar essa dor em poder? Isso garante que seu texto não fique na superfície, mas toque em algo real, e isso é o que faz o leitor parar, refletir e agir. E se eu te dissesse que o maior elogio que você pode receber é aquele que você nunca ouviu? Essa frase me veio à mente depois de conversar com uma amiga que toda vez que alguém a elogiava, respondia com não foi nada, tão automático que parecia um reflexo de sobrevivência. Até que um dia, depois de mais você é incrível seguido de imagina, qualquer faria, ela me confessou: na verdade, eu tenho medo. Medo de acreditar e depois descobrir que era mentira. Medo de me acostumar com isso e um dia, ninguém mais dizer. Aí está a ferida escondida por trás de quem foge dos elogios. Não é humildade, é autoproteção. O cérebro delas não rejeita o elogio. Ele rejeita a dor que pode vir depois. Porque já aprenderam em algum momento que ser vista é perigoso. Que ser valorizada é temporário. Que ser amada é condicional. E isso, meu amigo, não é sobre você. É sobre um sistema que nos ensinou que amor, reconhecimento e até autoestima são moedas que podem ser retiradas a qualquer momento. O elogio como o espelho quebrado. Imagine que cada elogio que você recebe é como alguém seguindo você com um espelho. Alguns dias o reflexo mostra exatamente o que você espera. Sim, eu sou assim mesmo. Outros dias, o espelho distorce tudo, e você se vê exagerado, falso ou pior, imposto. Até que chega um ponto em que você prefere fechar os olhos do que arriscar olhar e não reconhecer quem está ali. Isso explica porque muitas pessoas anotam críticas em pedras e elogios em areia. Uma reprovação no trabalho?
Gravado a fogo na memória. Você fez um ótimo trabalho. Esquecido antes do café esfriar. Não é falta de gratidão. É um mecanismo de defesa contra a decepção. Experimento rápido, faça agora. Pare por 3 segundos e lembre de 3 elogios que você recebeu nos últimos meses. Conseguiu? Se sim, ótimo. Se não, pergunta: por que seu cérebro escolheu apagar justamente as coisas boas? A armadilha da síndrome do impostor disfarçada. Aqui vem a parte mais cruel. Quando você rejeita elogios, está, na verdade, confirmando sua própria desconfiança. Alguém diz: você é muito competente. Você responde: não, foi sorte. O que seu cérebro ouve: eu sabia. Não sou tão bom assim. É um ciclo vicioso. Você nega o elogio para se proteger, mas cada negação reforça a crença de que você não merece. Como se fosse um jogo onde as regras são: se eles descobrirem que sou fraude, vou perder tudo. Mas e se eu te disser que o verdadeiro impostor não é você? É a voz que te faz duvidar. O elogio que você nunca ouviu, e como finalmente escutá-lo. Agora feche os olhos e imagine. O que a versão de 8 anos de você mais precisava ouvir? Você é suficiente. Seus esforços importam. Você pode errar e ainda assim ser amado. A maioria de nós nunca ouviu essas frases da maneira que precisava. E por isso, quando alguém tenta dizer algo parecido hoje, nosso cérebro grita: mentira, porque não combina com a narrativa que carregamos há décadas. Mas aqui está a verdade bombástica. Você não precisa que os outros digam. Você precisa que você acredite. E isso começa com um exercício radical: aceitar o elogio como um fato, não como um julgamento. Alguém diz: você é incrível. Em vez de não foi nada, diga: obrigado. Eu sei. Sim, em voz alta. Agora, por que isso funciona? Porque você está reprogramando seu cérebro para aceitar que bondade não é uma armadilha. Que reconhecimento não é um troféu que pode ser tirado de você. Que você pode ser bom e ainda assim humano. A revolução silenciosa dos que não precisam de aplausos. Aqui está o plot twist. As pessoas que mais fogem dos elogios são, muitas vezes, as que mais os merecem. Por quê? Porque elas fazem pelo fazer, não pelo reconhecimento. Elas criam pelo processo, não pelo resultado. Elas amam pelo verbo, não pelo adjetivo. Em um mundo onde todos correm atrás de likes, seguidores e validação externa, quem rejeita elogios está, sem querer, liderando uma revolução, a da autoaprovação. E se, em vez de ver isso como um problema, a gente enxergasse como um superpoder? Superpoder 1. Você não depende da opinião alheia para se mover. Superpoder 2. Você filtra o que é genuíno do que é interesseiro. Superpoder 3. Você já se bastou antes de qualquer um notar. O convite não é um desafio, é um presente. Hoje eu te proponho um acordo. Pela próxima semana, toda vez que alguém te elogiar, você vai respirar fundo, para não reagir no automático. 2. Dizer obrigado sem justificativas, sem diminuir. 3. Anote o elogio em um papel, sim, mesmo que pareça bobo. No final dos 7 dias, leia tudo em voz alta. Não é mágica. É reprogramação neural. Você está treinando seu cérebro para aceitar que coisas boas podem ser verdade. Para quem está lendo e pensando: mas e se eu não merecer? Aí está o pulo do gato. Merecimento não é uma equação. Não é: se eu fizer X, Y e Z, então mereço amor, respeito, reconhecimento. Merecimento é um direito de nascença. Você não precisa provar que é digno de bondade. Você não precisa negociar seu valor. Você não precisa adivinhar se os outros estão sendo sinceros. Você pode simplesmente receber. E se ninguém nunca te disse isso? Você é permitido. Permitido a ocupar espaço. Permitido a brilhar sem pedir desculpas. Permitido a aceitar que sim, você é tão incrível quanto eles dizem. Não é arrogância. É liberdade. Agora me diz: qual foi o último elogio que você recebeu e ignorou? Comenta aqui. Vamos celebrá-lo juntos. Qual frase você mais precisava ouvir quando criança? Escreve. Às vezes, só de colocar no papel, a gente finalmente escuta. Compartilha este texto com quem precisa desse lembrete. Porque todo mundo merece saber que não está sozinho nesse silêncio. E lembre-se, o mundo já te disse muitas coisas. Hoje deixe você mesmo dizer a última palavra. Até a próxima reflexão. E dessa vez, quando alguém te elogiar, respire. Sorria. E acredite. Faíscas. PS, se você chegou até aqui, é porque algo neste texto ressoou com você. Guarde este momento. Daqui a um ano, quando reler, você vai se surpreender com quanto cresceu. Você já está no caminho. Coração amarelo. O silêncio que fala. Porque algumas pessoas preferem o anonimato à fama.
Você já conheceu alguém que sumiu quando todos começaram a elogiá-lo? Não é timidez comum. É como se o reconhecimento fosse um holofote que, em vez de iluminar, queimasse. Enquanto o mundo grita seja visto, elas escolhem o contrário, serem a sombra que sustenta a luz. E não é modéstia forçada. É uma escolha radical de integridade. O que ninguém te conta sobre quem foge dos holofotes? Elas já viram o que acontece quando a fama encontra a fragilidade humana. Não é coincidência que muitos que buscam atenção incessante acabam quebrados por ela. Quem recusa os holofotes muitas vezes já viu de perto como o aplauso pode corromper a essência de uma pessoa. Exemplo concreto: o artista que vira produto, o ativista que vira marca, o amigo que vira influencer e esquece como era rir sem câmeras. 2. Para elas, o trabalho fala mais alto que o nome. Não é sobre ser humilde, é sobre priorizar a obra sobre o ego. Imagine um carpinteiro que assina suas cadeiras por baixo, onde ninguém vê. Ele sabe, quem precisa encontrar, encontrará. Frase de impacto: a melhor propaganda é o silêncio de quem não precisa se anunciar. 3. Elas protegem uma parte de si que o mundo não merece tocar. Há coisas que não são para consumo. Memórias, dores, sonhos que só pertencem a quem os viveu. Quem recusa a exposição muitas vezes está guardando algo sagrado. Seja uma dor que ainda cura, seja uma alegria que não cabe em likes. Metáfora: algumas almas são como jardins japoneses, feitos para serem admirados em silêncio, não pisoteados por multidões. 4. Elas entendem que o anonimato é o último refúgio da liberdade. Sem expectativas alheias, você pode ser quem quiser. Hoje, amanhã, sempre. A fama é uma jaula dourada. O anonimato? Um céu aberto. Contraste: enquanto uns lutam para serem lembrados, elas lutam para terem o direito de esquecer. Mas atenção, isso não é sobre medo de brilhar. É sobre escolher onde brilhar. Porque há uma diferença entre apagar sua luz e direcioná-la apenas para quem merece vê-la. E se você é uma dessas pessoas, não é defeito, é discernimento. Não é insegurança, é autoconhecimento. Não é orgulho, é paz. O mundo vai chamar você de arrogante, antissocial, perfeccionista. Mas a verdade? Você só entendeu antes de todo mundo que algumas coisas perdem o valor quando são expostas demais. Como um perfume caro, se todo mundo usar, vira colônia de farmácia. Agora me diz, Faíscas, qual foi a última vez que você escolheu o silêncio em vez da exposição? E como se sentiu depois? Faíscas, o que você guarda só para você, e nunca postaria nem sob tortura? Às vezes, o que não compartilhamos define mais quem somos do que o que mostramos. Faíscas, compartilha este texto com quem precisa ouvir que não é errado preferir a sombra, porque o mundo já tem holofotes demais. Precisamos de mais pessoas que saibam quando apagar a luz. Lembre-se, a sociedade te ensinou que ser visto é sinônimo de sucesso. Mas as coisas mais valiosas deste mundo, o amor verdadeiro, a arte pura, a sabedoria, sempre nasceram no silêncio. Então, se hoje você escolher não postar, não contar, não explicar, parabéns! Você acabou de ganhar algo que o mundo não pode te dar: a liberdade de ser sem provar. Até a próxima reflexão. E dessa vez, quando alguém te pedir para se promover mais, sorria e pense: eu já sou o suficiente. Não preciso de plateia para saber disso. Fogo PS. Se você leu até aqui, é porque algo neste texto tocou uma parte sua que poucos entendem. Guarde essa sensação. Um dia, quando o mundo te cobrar porque você não se mostra mais, lembre-se: águias não explicam para os pardais porque voam tão alto. Elas simplesmente voam.